Paz seja convosco os demais irmãos que eu ainda não havia cumprimentado. Amém? Nós vamos trazer a palavra do Pai. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, que está nos vendo agora, nesta noite também, pegue sua palavra, pegue essa palavra viva e eficaz e abra em 1 Coríntios capítulo 15, Novo Testamento, carta de Paulo, amém? Epístola Paulina. E nós vamos meditar na palavra do Pai e ver o que o Pai tem para os nossos corações nesta noite, amém? Noite de vida, noite de ressurreição, amém? Noite de poder de Deus na tua vida e na tua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Amém, glória a Deus, amém, amados? Amém. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Quem está firme com Jesus aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Glória a Deus. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 11 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Diga comigo, a graça que Deus me dá, jamais ficará sem resultados. Recebe aí, amém? Amém. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Agora eu quero que você abra no versículo 54 deste mesmo capítulo. Versículo 54 vai estar dizendo assim, olha: assim, quando este corpo mortal se revestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Em algumas versões diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos
a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus já me deu a vitória. Se você crê, sente-se dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15 vai falar da ressurreição de Cristo. Assim como por muitas vezes também você vê ali no livro de Romanos, citando fatos, questões, versículos sobre a ressurreição do Senhor, assim como quase toda a Bíblia. Porque Jesus é o cumprimento da palavra. Amém? Jesus é o cumprimento daquilo que os profetas diziam, daquilo que foi proferido e profetizado ainda lá no Antigo Testamento acerca dele. E quando ele se manifestou, e quando ele veio a este mundo, então ele começa a sua missão. Então ele começa, meu amado, a cumprir o seu dever de filho de Deus. Dentro de toda a sua humildade e de toda a sua capacidade de filho de Deus e de compreender, meu amado, totalmente a mim, a você que está aí sentado, a você que está em casa, ele tem poder para mudar todas as coisas. A palavra de Deus na sua vida, ela nunca vai voltar vazia. Tão somente aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que é Jesus na sua vida. E a graça que é Jesus na sua vida, a graça que vem sobre a sua vida por intermédio do Senhor Jesus Cristo, assim como foi na vida de Paulo, que não voltou sem resultados, ela não voltará para a sua vida sem resultados. A graça de Deus traz resultados sobre a tua vida. Amém? Amém. O servo do Senhor está falando aos Coríntios acerca deste evangelho que foi pregado e desta palavra que foi firmada no coração dos filhos de Deus e dos ensinamentos que foram passados acerca da ressurreição de Cristo. Aonde Jesus Cristo foi visto por 2 discípulos a caminho de Emaús, aonde o Senhor Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, aonde o Senhor Jesus foi visto pelos seus discípulos, aonde o Senhor foi visto pelos seus discípulos quando ele se apresentou no meio deles, no meio de um almoço. Aonde o Senhor foi visto por Maria. Meu amado Jesus, ele morreu na sexta-feira. Não necessariamente nesta data, mas a data que as pessoas comemoram, como aprendemos hoje na escola bíblica, né? As pessoas comemoram a Sexta-feira Santa e a Páscoa no domingo, né? O significado é a morte de Cristo na sexta-feira e a sua ressurreição no domingo de Páscoa. Entenda uma coisa, Jesus lá ainda no livro de João, como nós vimos hoje no capítulo 12, virou para os homens que lhe pediram um sinal, porque as pessoas faziam da casa de Deus casa de comércio. E Jesus então faz um azorrague com cordéis, expulsa aquelas pessoas dali, expulsa os cambistas e vira as mesas e diz: não façam da casa de meu pai casa de comércio. E o zelo da casa do Senhor então devora ali Jesus, né? Consome Jesus. Porque ele não aceita aquilo dentro da casa de Deus. Ele não aceita aquilo no lugar santo. Ele não aceita porque a igreja, meu amado, é para pregar a palavra, é para pregar salvação, é para salvar vidas, não é para fazer comércio, não é para enganar o povo, não é para iludir o povo. Igreja, meu amado, é para pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura e que ele vai voltar. Igreja, meu amado, é para resgatar pessoas perdidas. Igreja, meu amado, é para fazer com que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, entre no coração das pessoas, mude o ânimo, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A igreja do Senhor Jesus, meu amado, é para salvar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas algumas pessoas estão usando a finalidade
apóstolo Paulo, ele não se conforma, então ele começa a falar: olha, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós anunciamos a vocês, ou aqueles que os apóstolos anunciaram, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus um dia, mas a graça de Deus não voltou para a minha vida sem resultado. Eu tenho trabalhado muito em nome desse Senhor, e tenho visto os resultados, meu amado. O apóstolo Paulo não se preocupava, querido, ali com o passado dele, com quem um dia ele foi no passado, mas com quem agora ele era no presente, e aquilo para o qual o Senhor determinou ele para ser, ganhando almas, salvando vidas, porque muitas das vezes o inimigo tenta aprisionar as pessoas no passado, tenta aprisionar as pessoas lá atrás, meu amado, no velho homem, mas Jesus fez de você uma nova criatura. Jesus fez de você um novo homem, uma nova mulher. O Senhor, quando morre na cruz por você, quando se entrega por você e ressuscita, assim Ele faz para que você tenha vida e não mais morte. Assim Ele faz para que você seja livre e não mais escravo. Assim Ele faz, meu amado, para se cumprir o que diz na palavra: quando o Filho do Homem te liberta, verdadeiramente você é livre, de forma verdadeira, de forma real, não, meu amado, de qualquer maneira. Não, o Senhor te libertou do império das trevas. Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte, ela foi vencida. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo te deu a vitória. Amém. Diga comigo: a morte não tem poder sobre a minha vida, porque quem me dá a vitória é Jesus. O seu corpo vai voltar para o pó. Você vai voltar para o pó. O seu corpo, esse corpo natural aí. Mas Jesus vai te levar para o céu. Porque Ele é o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão. Se você está em Cristo, então nova criatura você é, e você vai para o céu com o Senhor. Quando Jesus é consumido, Jesus é ali consumido, né? O zelo da casa do Senhor o consome. Assim ele fala, as pessoas falam assim: que sinal você nos dá para fazer isso, para fazer estas coisas? E Jesus diz assim: olha, destrua este templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E aí, os sacerdotes acharam que ele estava falando do templo físico, né? Que ali eles estavam, e falou: este templo levou 46 anos para ser construído. Como é que ele fala que em 3 dias vamos destruir e vai reconstruir? Mas Jesus estava falando do seu corpo, que ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E quando assim o foi, os discípulos lembraram desta palavra. Então eles passaram a crer no Senhor. Meu amado, a palavra que você acabou de ler, a mensagem que o apóstolo Paulo está reforçando aqui aos Coríntios, nas Escrituras Sagradas, que Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu. Ele está enfatizando, ele está mostrando, meu amado, que a morte não tem domínio sobre Jesus, a morte não teve domínio sobre Jesus, que Jesus venceu a morte. Jesus foi o cordeiro, meu amado. O cordeiro, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele é o cordeiro vivo que desceu dos céus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele se entregou como um cordeiro. Ele foi sacrificado por mim, foi sacrificado por você, para te dar vitória, para te dar vida, para te dar vida em abundância. Meu amado, Jesus dizia o tempo todo que Ele era o pão da vida. Jesus dizia o tempo todo, meu amado, que se alguém olhasse para Ele e o visse, veria também o Pai. Que se alguém o conhecesse, conheceria também o Pai. Que se alguém vivesse nele, viveria também no Pai, porque no Pai Ele vivia. Então, meu amado, se você quer viver com Jesus, se você quer ser como Jesus, meu amado, creia e adore a Jesus, e aí então você verá o Pai. Eles vão falar da ressurreição, e automaticamente vai falar da ressurreição também, da nossa ressurreição. E ele vai falar assim: olha, o primeiro homem, Adão, no primeiro homem, Adão, nós estávamos todos condenados, porque o primeiro homem nos induziu ao erro, ao pecado, e ali nós estávamos já fadados a uma coisa que não era muito boa. Mas assim como por um homem
veio a condenação, entrou o pecado, entrou a falha, entrou as coisas erradas que não deviam entrar, assim também por um homem, aquele que te amou, aquele que te ama, entrou a justificação. Aleluia. Este homem te justificou, e ele nos justifica de todo o pecado, do juízo. Ele vai santificar você, ele vai mudar a sua vida. Assim como em Adão estávamos talvez condenados, agora, nesse segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, nesse segundo homem, agora estamos todos vivificados. Estamos nós aqui justificados por Ele, e a sua graça nos basta. Glória a Deus. Porque Jesus ressuscitou. Hoje se remete ao dia em que Jesus ressuscita. E eu lembro da passagem em que o Senhor, meu amado, quando ressuscitou e foram lá, quando Maria foi lá ver que se Jesus estava lá, e ele não estava mais, e ele aparece, e ela está procurando, e ele está falando, cadê o meu Senhor? Cadê o meu Senhor? E quando ele aparece, e ela fala, Rabone, quer dizer, mestre. Ela vê então que Jesus havia ressuscitado, tal como ele falou, tal como ele disse. Esta palavra, meu amado, ela não volta sem resultado para a minha vida e nem para a sua vida. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Jesus ressuscitou, anulou toda a trama do inimigo, anulou, meu amado, a morte. Ele mostrou ter poder sobre a vida e sobre a morte, não é verdade? Tomou as chaves da mão da morte, para você, um dia, também ser tal como Jesus é. Ser transformado, ser mudado. Mas para isso, meu amado, eu preciso viver no novo homem, não no velho homem. Para isso eu preciso viver na nova criatura, no novo ser, no novo homem que você se tornou diante do Senhor, e não no antigo. Para a palavra ter resultado, como ele diz, a graça do Senhor não voltou para mim sem resultado. Olha, se o Senhor Jesus conseguiu mudar a vida de Paulo e fez dele um grande pregador, e olha, ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, e levantou tantas igrejas, pregou tanto o evangelho em tantos lugares, meu amado, e foi a lugares que os discípulos não podiam ir, por causa da sua influência. Olha, se o Senhor, meu amado, converteu a Paulo, mudou Paulo, ele pode mudar você também. Glória a Deus. Porque Paulo perseguia os cristãos, sim ou não? E ele mesmo está falando, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha a humildade desse homem, né? Um homem que tinha cidadania romana, um homem que falava a língua dos romanos, um homem que falava a língua dos judeus, um homem, meu amado, bem conceituado, bem letrado, rendido totalmente ao querer e à vontade de Deus. Tem muitas pessoas, meu amado, que não estão se rendendo totalmente a Jesus, não é verdade? Não estão se entregando totalmente a Jesus. Por isso elas não veem o resultado. Mas, querido, para que eu receba de Deus, para que eu seja salvo, querido, para que eu esteja firme com o Senhor, para que eu receba aquilo que o Pai quer que eu receba, aquilo que Ele venceu naquela cruz, aquilo que Ele venceu por mim, que Ele venceu por você, tem algo que Ele diz que eu preciso fazer. Tem algo que Ele diz que você precisa fazer. Jesus abençoa? Abençoa. Jesus dá graça? Dá graça. Jesus dá renovo? Ele dá renovo. Jesus é consolo? Ele é consolo.
Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz e o Pai da eternidade. Jesus te dá força e segurança. Jesus te dá força e segurança. Sim, Ele dá. Se você pedir, Ele dá. Jesus cuida de você? Sim, Ele cuida de você. Está sempre cuidando da sua entrada, da sua saída, o início e o fim. O Senhor está te guardando, meu amado. Pela frente, por trás, pelos lados. O inimigo vem tentando. O inimigo está furioso com a igreja de Cristo. O inimigo está furioso com o servo do Senhor Jesus. Mas, meu amado, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a tua vida. O inimigo pode ficar furioso, mas vai cansar de ver você tendo vitória, porque você é servo e serva do Senhor. Porque aqui está dizendo: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Jesus venceu por mim, Jesus venceu por você. Jesus tem tudo isso para a tua vida, mas tem uma coisa que Ele falou que você tem que fazer. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga: permanecer até o fim. Entendeu aí, meu irmão? Versículo 2, olha o que ele diz, olha. Ele fala assim, olha, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. O evangelho que vos foi pregado, o evangelho que vos foi falado, trará sobre as suas vidas salvação e transformar, se vocês permanecerem, o quê? Firmes nele. Diga comigo: Jesus dá. Jesus dá. Diga: Jesus faz. Jesus faz. Diga: Jesus muda. Jesus muda. Mas permanecer firme é comigo. Oh, glória. Oh, glória. Pergunta para o teu irmão: está firme? Por que permanecer firme, meus amados? Porque o inimigo ataca pela direita, o inimigo ataca pela esquerda, ataca pela frente, ataca por trás. O inimigo lança seus dados inflamados. O inimigo, meu amado, não está satisfeito. Ele levanta pessoas para fazer intriga, para fazer fofoca. Palavras quebradas contra a tua vida. Mentiras se levantam contra você. Armas forjadas se levantam contra você, mas nenhuma vai prosperar, porque a arma forjada, ela não prospera contra o servo e contra a serva do Senhor Jesus. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma língua em juízo que se levantar vai prosperar também. Por quê? Porque o Senhor já venceu por você. Mas para isso, meu amado, você precisa ser forte. Você precisa ser corajosa. Você precisa se manter firme. Porque ninguém vai se manter firme por você. Tem mais gente para te derrubar do que para querer ver você de pé. O único que quer botar você lá em cima no céu é Jesus. Tem mais gente para derrubar a gente do que para levantar. Não é verdade? Mas diga comigo: mas Jesus me coloca de pé. Oh, glória. O que tem de gente para derrubar, meu amado? Oh, querido, eu sei que você não é bobo, nem que você é boba. Mas sei também que você sabe em quem você está crendo, não sabe? Você sabe em quem você está confiando, não sabe? Então somente Deus está dizendo: permaneça firme. Josué é um grande homem, um grande líder, cheio do Espírito Santo. Josué, tenha bom ânimo, não pasmes, nem desanimes. Medita no livro desta lei. Eu vou ser com você como fui com meu servo Moisés. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, permaneça firme. Porque muitas coisas virão para tirar a sua firmeza. Muitas coisas vão aparecer para abalar as suas estruturas. Quando o povo começa a reconstruir os muros de Jerusalém, quando o povo começa a fazer a reconstrução, se levanta Tobias, se levanta Sanbalate, para tentar parar a construção, para tentar parar aquilo que Deus já havia colocado no coração de Neemias, no coração do povo de fazer e de acontecer, para desanimar, para desmotivar,
para fazer com que o povo perdesse a sua estrutura, a sua firmeza. Não perca a sua firmeza, não perca a sua estrutura. Pastor, eu não quero perder. Pastor, não perca mesmo, porque a sua estrutura não está no homem. A sua estrutura, meu amado, é aquela pedra fundamental, é aquela pedra que ninguém quebra. A sua estrutura está em Cristo, a sua estrutura é Jesus, a sua pedra angular é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele é sua firmeza. Não desanime, não perca, querido, o seu firmamento, não perca a sua estrutura, porque as pessoas vão tentar puxar de um lado, vão tentar puxar de um outro. Jesus está abençoando, Jesus está fazendo, Jesus está mudando, mas, meu amado, para chegar no céu, quem permanece firme, quem tem que perseverar até o fim, não é o meu vizinho da esquerda nem da direita, não é a pessoa da minha frente nem de trás. Para receber a coroa da vida, para ser salvo, este evangelho que vos é pregado e que vos foi pregado, para que você seja salvo e para que você tenha conhecimento que Jesus Cristo não morreu, que Ele vive e reina para todo sempre, que Ele está em nosso meio, que Ele está no meio da igreja agora, que Ele está neste momento vendo você receber esta palavra, a palavra que decreta e que determina que Ele venceu por você e que você está firme com Ele. Tão somente todas essas verdades estão em nossas vidas. O Senhor vai fazer coisas grandiosas e te tornou um novo homem, uma nova mulher. Mas para tudo acontecer e eu chegar no final da minha missão, eu preciso permanecer firme. Glória a Deus, glória a Deus. Porque se eu não permanecer firme, não dá, né? Quem vai fazer você permanecer firme na presença de Deus? Responda e diga comigo: eu. Se você deixar, pessoas te derrubam. Se você deixar, pessoas te desanimam. Meu amado, tem pessoas em dias que estão tão carregadas de negatividade, de coisas negativas, que só de chegar perto de você, você já sente. Outras estão tão carregadas, e é de demônio mesmo, que quando você chega perto, você também já sente e repreende o mal. Mas existem pessoas, meu amado, que se ela não permanecer firme, às vezes só a presença de coisas ruins, meu amado, é um motivo para desmotivar ela, é um motivo para derrubar ela, é um motivo para afastar ela da presença de Deus. Ei, fala para o teu irmão, não se afaste da presença de Deus. Diga assim, porque é ela quem te motiva. Porque se não for a presença de Deus, o que mais vai te motivar? O que está te motivando está aqui nesta noite? É o pastor? Não. É o irmão do lado? Não. É a presença de Jesus na tua vida que faz a diferença. Até porque se fosse eu, talvez não teria mais ninguém aqui, né? Porque, meu amado, o que nos motiva é Jesus. O que te motiva, você que está em casa, é Jesus. Não perca a sua motivação. O apóstolo está reforçando, está dizendo aqui: olha, esse evangelho é pregado, mas permaneçam firmes. Ele está fazendo um apelo para que eles permanecessem firmes, meu amado. À medida que Jesus foi visto por muitos, e olha que os discípulos ainda ficaram meio incrédulos. Depois que Jesus morreu e apareceu, algumas pessoas falaram: nós vimos Jesus, nós vimos. Eles não acreditaram de início. E quando Jesus aparece para ele, conforme diz lá no livro de Marcos, Jesus joga em cara a sua incredulidade e orienta e passa instruções. Aí então eles, meu Deus, gente, eu fico pensando, olha, Jesus é maravilhoso, Jesus é misericordioso, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E se não fosse assim, meu amado, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? A morte não teve domínio sobre Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida,
traz para nós esses três aspectos: caminho, verdade, vida. Não tem um vício, não tem um desvio. Andar com Jesus é caminho, verdade e vida. E quando a gente conhece a verdade, verdadeiramente nós somos livres e libertos. A mente muda, a postura muda, o posicionamento muda, o pensamento muda, tudo muda. Muda para melhor ou muda para pior? Muda para melhor. Porque Jesus se manifestou, meu amado, para desfazer as obras do mal, para libertar e para transformar nossas vidas. Os sacerdotes da época, os fariseus, algumas pessoas que ali ficavam, eles tinham uma extrema dificuldade por causa da religiosidade. Por exemplo, quando Jesus